Olá pessoal, tudo bem? Como passaram? Retomando aqui os nossos estudos a respeito de direito internacional, dentro daquela abordagem que a gente vem fazendo sobre os estados, né? Como sujeitos de direito internacional público. Ficou faltando a gente comentar a questão da responsabilidade dos estados, tá? Então, a partir de agora a gente comenta mais essa questão, né, relacionada aí ainda à figura dos estados como sujeitos de direito internacional público, ok? A noção de responsabilidade dos estados, pessoal, se dá por um princípio muito antigo no direito internacional, né? Tão antigo quanto o princípio da igualdade, né? A noção de que os estados, né, eles assumem a responsabilidade quando os seus atos produzirem aí danos, né, aos direitos, aos interesses de outro estado. Então, não só os estados, mas as organizações internacionais, elas também respondem, né? Elas também podem ser responsabilizadas, portanto, quando os seus atos vierem a causar um dano a outro sujeito de direito internacional público, tá? Temos que mencionar que a responsabilidade dos estados ainda é regulada por uma norma costumeira, tá? O que existe é um projeto, né? É um projeto que tramita, ainda junto à ONU, de convenção para tratar dessa questão da responsabilidade do Estado pela ocorrência de um fato internacionalmente ilícito, tá? A gente traz então aqui a citação do que seria, né, quando surge essa responsabilidade por parte do Estado, por parte das organizações internacionais, quando da ocorrência de um ato internacionalmente ilícito. É o artigo 2º desse projeto que tramita junto à ONU, que é a Convenção sobre a Responsabilidade do Estado por Fato Internacionalmente Ilícito. E esse artigo 2º ele diz que existe um fato internacionalmente ilícito do Estado quando o comportamento consistindo em uma ação ou omissão é atribuível de acordo com o direito internacional atribuível ao Estado. Ok? Então é uma ação ou omissão do Estado, e essa ação ou omissão, diz a linha B, que esse comportamento ele deve constituir uma violação de uma obrigação internacional, tá? Então o ato internacionalmente ilícito nada mais é do que o desrespeito a uma norma de direito internacional por meio de uma ação ou omissão do Estado, né? Ou melhor, dos sujeitos de direito internacional. Tá? Então, havendo esse comportamento, e esse comportamento consistindo num ato ilícito, ou seja, na violação de uma norma de direito internacional, haveria aí, na ocorrência do dano, o dever de reparação, ok? Então, isso é a ocorrência desse ilícito internacional, ou seja, o desrespeito a uma norma de direito internacional pode gerar um dano, e se esse dano for atribuível, né, ao Estado, havendo o chamado nexo de causalidade, poderíamos pensar então na responsabilização do Estado, ok? A responsabilidade, portanto, pessoal, ela é fundada em duas teorias. Na verdade, existem duas teorias que explicam, né, a noção de responsabilidade internacional. A primeira delas, mais antiga, é a teoria da responsabilidade subjetiva, a chamada teoria da culpa, né, que leva em consideração esse elemento subjetivo que seria a ocorrência do ato, a prática daquela ação ou omissão com culpa, tá? Então, essa culpa que nós estamos falando é a culpa em sentido estrito ou dolo, né? O ato doloso. E para que o Estado, então, seja responsabilizado de acordo com essa teoria, né, faz-se necessário que a norma de direito internacional ela tenha sido violado com culpa. Tá? Então, seja intencionalmente, ou seja, com culpa, né, com dolo, ou com culpa em sentido estrito, como nós mencionamos, é onde surge, portanto, o dever de reparação, é onde surge, portanto, a responsabilidade internacional, ok? Então, com base nessa teoria, se não houver culpa, né, não haveria responsabilidade, não há que se falar em responsabilidade do Estado, ok?
A segunda teoria que explica a responsabilidade internacional já é uma teoria mais contemporânea, surgiu mais recentemente, que é a chamada teoria do risco, né? A teoria do risco é que não leva em consideração a necessidade do elemento subjetivo, a necessidade da culpa, né? Segundo essa teoria, a responsabilidade internacional ela surge sempre que houver um nexo de causalidade entre a ação ou omissão do Estado e o ilícito praticado, ou seja, aquela violação a uma norma de direito internacional, tá? Então, segundo essa teoria mais contemporânea, né, com aceitação mais atual, né, dentro do direito internacional, não há necessidade de se verificar, de se recorrer ao elemento psicológico, ao elemento culpa, para a caracterização da responsabilidade. Segundo essa teoria, que atualmente é a mais aceita, havendo o ato omissivo ou ativo, né, uma ação comissiva, né, havendo esse ato, havendo a ocorrência do dano e havendo o liame de ligação, ou seja, o nexo de causalidade, né, entre a ação do Estado ou omissão do Estado e o dano gerado, surge então o dever de responsabilidade, independentemente de ter agido com dolo ou culpa, ok? Essa teoria, como eu falei, é uma teoria mais recente e que encontra hoje respaldo, maior aceitação dentro do direito internacional contemporâneo, ok? Quando falamos de responsabilidade internacional, a noção que devemos ter é a mesma noção de responsabilidade civil que estudamos aqui no direito interno. Portanto, ligado àqueles três elementos, né? O ato, que pode ser um ato comissivo ou omissivo, ou seja, uma ação ou omissão. Deve haver a imputabilidade, que nada mais seria o nexo de causalidade, a relação de causa e efeito entre o ato omissivo ou comissivo e o dano gerado. E o terceiro elemento seria o prejuízo, o dano propriamente dito, tá? Conjugado esses três elementos, surge, portanto, o dever de responsabilidade, o dever de reparação ao dano causado. Segundo nos explica a doutrina, e a gente recorta para vocês um trechinho da doutrina do Celso Mello, né? Ele diz que a ilicitude de um ato, ela tem que estar de acordo com o direito internacional. Ou seja, ato ilícito é aquele que ofende uma norma de direito internacional, né? A responsabilidade internacional, ela tem por base a violação, portanto, de uma norma internacional. Já a imputabilidade seria o nexo que liga o ato ilícito a quem é o responsável por ele, tá? Então, a imputabilidade, né, conforme menciona aqui o autor, nada mais é do que um nexo causal que liga o ato, né, o ato omissivo ou comissivo, a ação ou omissão praticada pelo sujeito de direito internacional ao dano causado, né? Aquela consequência gerada a partir desse ato, tá? Então, havendo aí um elo de ligação, né? Havendo essa relação de causalidade, ou causa e efeito, o ato gera o efeito, né, da ocorrência do dano, falamos então de responsabilidade internacional. Diz ainda o autor que o autor de um ilícito nem sempre é diretamente responsável por ele perante a ordem internacional. Deste modo, um Estado é o responsável por um ato praticado por seus funcionários, tá? Então, o que ele está dizendo é que nem sempre o Estado é quem pratica, né? O ato é considerado ilícito, né? Ofensivo às normas de direito internacional, tá? Os seus funcionários, aqueles então que atuam, né, em nome do Estado, eles podem praticar o ato e, nesse sentido, o Estado será responsabilizado pelos atos dos seus funcionários, dos seus servidores, ok? Diz ainda o autor que a existência de um prejuízo causado pelo ilícito tem sido considerada um dos elementos necessários para que se configure a responsabilidade internacional. Este pode ter um aspecto moral ou patrimonial e pode ter sido causado a um Estado ou a um particular,
né? E a responsabilidade internacional, ela tem por finalidade, ela visa, portanto, a sua reparação, tá? Elemento necessário, né? Para se falar em responsabilidade, deve haver dano. Então aquele ato ilícito, né, que ofende uma norma de direito internacional, ele tem que ter causado um dano para que se possa falar em responsabilidade internacional. Esse dano ele pode ter aspecto extrapatrimonial, moral, como mencionou o autor, ou pode assumir um aspecto patrimonial. Tá? E esse dano ele pode ter sido causado a um outro estado, ou esse dano pode ter sido causado a um nacional, a um particular do outro estado, e nesse sentido também ser cabível aí a reparação deste dano, ok? Faço uma pausa aqui, interrompo esse vídeo e volto no próximo para continuar explicando a questão da reparação dos danos, ok, pessoal? Obrigado por enquanto.